De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado agora é o Dr. Márcio Cortez, cirurgião do aparelho digestivo, vai conversar conosco sobre cirurgia bariátrica, conhecida como cirurgia da obesidade, nem eles gostam que fale isso, mas, bom, enfim, é cirurgia da obesidade. Vamos conversar também, se der tempo, sobre pedra na vesícula, o nome é colelitíase, mais conhecido aí como cálculos de vesícula biliar. Dr. Márcio Cortez, cirurgião do aparelho digestivo, um médico aí muito bem preparado, muito respeitado na cidade e já vem trabalhando com isso já há um tempo, né? E, doutor, aqui é DNA, é filho de pai, mãe médico, tem irmão urologista, ensina a minha especialidade, e é casado também com médico, é dermatologista. Então tá no DNA. Mas perguntei se ele também tem filho médico, ainda não, está só com 4 anos, a Isabela. Ainda não dá tempo, a Isabela então, tá tem bom. tempo para decidir ainda. Exato. Mas, Márcio, vamos lá. Existem algumas estatísticas, e aí sobre Manaus, hoje eu estava até olhando, já para conversar com você sobre isso, 17% dos amazonenses estão obesos, e me assustou também que 30% dos jovens já são, no Amazonas, já são considerados sobrepeso. Antes de a gente conversar sobre isso, será que você poderia explicar para a população o que é sobrepeso, o que é obesidade mórbida, né? Que são termos que até a população usa, muitas vezes sem saber. Essa questão de índice de massa corporal e tal. Perfeito. A doença obesidade é uma doença extremamente prevalente, considerada hoje no mundo uma epidemia global. Só para se ter uma ideia, nos Estados Unidos hoje, aproximadamente 70% da população tem excesso de peso. Quando a gente classifica a doença obesidade, o parâmetro mais aceito é uma avaliação antropométrica. O que significa isso? Uma avaliação é um índice, ele é objetivo, matemático, é uma relação entre o peso do paciente dividido pela sua altura em metros elevado ao quadrado. E daí nós vamos encontrar uma relação numérica. Todo paciente que tem entre 25 e 30 de índice de massa corporal é considerado sobrepeso. Acima de 30, ele é considerado obeso. E aí a obesidade vai ser estratificada em graus. Entre 30 e 35, obesidade grau 1. De 35 a 40, grau 2. Acima de 40 é considerado obesidade mórbida. Acima de 50, superobesidade, o que já leva a um aumento em 30% do risco cirúrgico para o tratamento da obesidade, e acima de 60 de índice de massa corporal, superobesidade. E aí, quanto maior o índice de massa corporal, obviamente maior vai ser a reflexão do sobrepeso sobre as comorbidezes ou comorbidades associadas à obesidade, maior o risco do tratamento cirúrgico, mas também o maior risco de, eventualmente, alguma dessas comorbidezes evoluírem com desfecho negativo, desfavorável. Então, nós temos esse parâmetro. Ele não é o melhor parâmetro, mas em termos de screening populacional, para as avaliações epidemiológicas, risco de operação, risco das complicações, é o que se tem hoje de mais prático para a avaliação populacional geral. Com relação à epidemiologia, foi bem comentado, esses dados que nós temos no Brasil, antigamente nós não tínhamos dados que refletissem a realidade. Hoje, nós trabalhamos com as informações do Ministério da Saúde, que são publicadas com uma certa periodicidade, o último relatório que nós temos é o Vigitel, que foi publicado em abril de 2014. Okay. Nesta avaliação, aproximadamente 53% da população no Brasil tem sobrepeso, dos quais 17,9%, quase 18%, tem obesidade. Nem todo paciente obeso tem indicação do tratamento cirúrgico. Nós vamos conversar sobre isso. Perfeitamente. Né? Mas são dados alarmantes, principalmente se você avaliar que nos últimos 9 anos, esse percentual da população que tem excesso de peso aumentou 23%. Nossas políticas de saúde pública, elas, na verdade, elas são focadas em uma realidade que é um pouco distante, que era a sub- ou desnutrição. E hoje um problema de saúde pública muito mais grave, talvez seja a obesidade, porque se reflete em doenças crônicas, metabólicas, e nós vamos conversar certamente sobre isso. Ok.
E a questão da cirurgia em si, a cirurgia bariátrica, ela está indicada, você explicou muito bem essa questão do índice de massa corporal, também se usa esse índice de massa corporal para indicar cirurgia, ou seja, obesidade acima de 35, de 40, né, esse índice de massa corporal, perdão, já indicaria a cirurgia? Quais são os critérios que você diz assim, você está indicado a cirurgia? Perfeitamente. Hoje nós trabalhamos com consensos, esses consensos são internacionais e, de certa forma, reproduzidos na nossa realidade. O consenso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica diz que todo paciente que tem obesidade grau 2, ou seja, índice de massa corporal entre 35 e 40 e possui uma comorbidade, que seria uma doença associada à obesidade, como, por exemplo, o paciente que tem índice de massa corporal 35 ou 36. Se ele tiver uma hipertensão, diabetes, uma dislipidemia, esteatose hepática, apneia obstrutiva do sono, aquele paciente que ronca exacerbadamente, interrompe o sono pelo ronco, etc. Então, entre 35 e 40, na vigência de uma comorbidade, e acima de 40, mesmo de índice de massa corporal, mesmo que ele não tenha nenhuma comorbidade associada à obesidade. Aí esses são os parâmetros atuais. Acima disso, cirurgia. Acima disso, cirurgia. Acima disso, cirurgia. Ok. E a cirurgia porque a obesidade é uma doença, não é isso? Sim, sim. E a cirurgia, ela cura a doença? Perfeito, excelente questionamento. A obesidade é uma doença crônica e assim como outras doenças crônicas, como a hipertensão arterial, enfim, ela tem tratamento, não tem cura. Você não vai ao cardiologista, ele te diagnostica que você tem uma hipertensão, alta, claro. Ele não te dá um remédio e você vai sair de lá curado. O que se oferece ao paciente portador de uma doença crônica é o tratamento e controle da doença. Então, é muito comum que o paciente, menos orientado, ache que ele vai fazer uma cirurgia bariátrica e ele vai ser curado da obesidade. Nós vamos controlar e, neste ponto, todos os trabalhos de segmento de longo prazo, com mais de 10, 15 anos de segmento, mostram que o tratamento cirúrgico é o que consegue manter por mais tempo a perda de peso no paciente obeso. Então, é o que melhor controla o peso ao longo dos anos. Por quê? Existem tratamentos que não são cirúrgicos para a doença obesidade. A dietoterapia, a farmacoterapia, existem remédios que fazem com que o paciente perca peso também. Mas, a partir de um determinado grau de obesidade, o tratamento mais eficiente, e a literatura já mostrou isso, é o tratamento cirúrgico. Agora, é um tratamento, não é cura. O paciente que fez cirurgia bariátrica, ele perde em um ano e meio, aproximadamente 60%, 70% do excesso de peso. Mas ele precisa manter as orientações, principalmente da equipe multiprofissional, nutricionista, nutrólogo, para que esse peso seja mantido a longo prazo. O fundamento da cirurgia seria qual? Tipo assim, bom, é mais uma arma para ajudar no controle do peso, não é isso? Não Perfeito. Sei se eu estou definindo correto. Qual é o fundamento? A cirurgia vai fazer o quê que vai ajudar tanto a ser o melhor método para controle do peso com o passar dos anos? Excelente. A cirurgia trabalha conceitos... A melhor opção terapêutica que nós temos hoje no Brasil, no mundo, é o bypass gástrico. Ela tem dois conceitos que são básicos. É a restrição, diminuir o tamanho do estômago para que o paciente diminua a ingesta alimentar. Por isso que veio no início aquela história de cirurgia de redução do estômago, seria isso? Perfeitamente. Entendi. Porque, na verdade, a maioria das técnicas que efetivamente têm resultados bons, elas trabalham restrição alimentar. Esse é um dos conceitos. O conceito seguinte é a desabsorção de determinados segmentos do intestino, ou seja, um rearranjo da anatomia do trato gastrointestinal, para que determinado segmento do trato gastrointestinal, no caso do bypass gástrico, a primeira porção do intestino delgado, do duodeno, onde são absorvidos a maior parte dos carboidratos, dos açúcares, dos lipídios, o alimento não transite mais por aquela região. Então, eu tenho uma restrição associada à desabsorção. Esse é um conceito mais técnico de como a cirurgia atua.
Do ponto de vista mais prático, eu vou, através de um rearranjo da anatomia do trato gastrointestinal, induzir que as mudanças no comportamento alimentar do paciente, elas sejam obrigatórias e efetivas, porque se ele burlar o cardápio, a dieta elaborada pela nutricionista, ele vai ter problema. Se ele comer mais do que o estômago é capaz de suportar, ele vai ter vômitos. Se eventualmente ele não seguir as orientações, ele pode ter uma síndrome de dumping, que é uma complicação da cirurgia bariátrica. Ok. Bom, nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos aqui com o Conexão Saúde.